Com somente esses dois exercícios você vai construir pernas que vão ser admiradas em qualquer lugar. O primeiro deles a gente vai para a parte da frente da perna, agachamento, mas o livre, né? Por favor. E não só agachamento vai trabalhar o quadríceps, que é a parte da frente da nossa perna, deixando ela com volume, com um desenho legal, como também vai trabalhar o glúteo. Eu não quero trabalhar o glúteo. Não, mano, mas você vai trabalhar o glúteo porque vai fazer diferença e vai ficar mais bonito. O agachamento, ele tem uma característica de trabalhar muito fortemente o quadríceps, sendo considerado um dos melhores exercícios para isso. Ele também vai trabalhar os seus adutores, que são aqueles músculos na parte interna da perna, e a gente observa em alguns exercícios um trabalho muito forte, gerando até hipertrofia, até de abdômen, porque é uma musculatura que precisa fazer muita força para conseguir estabilizar tanto o seu corpo quanto também o seu quadril. Acaba trabalhando muitos músculos também das suas costas. Então olha só, eu escolhi um exercício que seria somente para coxa específico, mas ele te entrega várias outras coisas que são muito boas. E eu escolhi ele por conta de atingir tantos grupos musculares no nosso corpo. Ele basicamente contrai o corpo inteiro. Apenas alguns músculos da parte superior do nosso corpo não têm contração durante a execução do agachamento. E ele também te traz vários benefícios no sentido de ser um exercício livre e completamente instável, mesmo porque você não está apoiando em lugar nenhum. Você vai estar ali em pé com a barra sobre os ombros fazendo um exercício. Isso é bom, porém, isso acaba exigindo de você tanto uma consciência melhor para fazer o exercício, como também uma técnica melhor. E aqui a gente vai entrar em algumas questões que, se você errar, você vai se machucar. Primeiro ponto, no momento em que você está fazendo o exercício agachando e levantando, é importante que você tenha muita atenção à sua coluna, principalmente aquela parte de baixo que fica ali perto do seu quadril, a gente chama de região lombar. Se você descer demais, você pode arredondar essa região, coisa que não é indicado. Esse movimento vai com certeza forçar ela, pode te gerar problema na coluna, até hérnia de disco. A indicação aqui é que você agache o máximo que você puder. Entretanto, somente até um ponto em que você consiga permanecer com essa coluna com a curvatura preservada. Por favor, não deixe isso de lado de forma alguma. Um outro cuidado é sobre joelho. Algumas pessoas acreditam, até hoje, infelizmente, que o agachamento ele força demais o joelho, que ele machuca o joelho. O agachamento está provado que é um dos melhores remédios que você pode utilizar para o seu joelho, desde que você faça ele da forma certa. Principalmente no momento que você vai estar subindo, existe uma tendência a fazer um movimento de fechar os joelhos. A gente chama isso de valgo dinâmico. Não existe nenhum estudo falando que o valgo dinâmico machuca o joelho. Porém, tem estudo que diz o seguinte: as pessoas que fazem valgo dinâmico normalmente têm problemas de joelho. As pessoas que não têm problema de joelho normalmente não fazem valgo dinâmico. E ainda além disso, se você analisar como que a articulação do joelho funciona, ser do tipo dobradiça, e o valgo dinâmico é fazer uma força lateral nessa articulação. Mecanicamente, a gente já identifica que não é o melhor dos mundos para o seu joelho. Porém, como eu disse, existe uma forte tendência em fazer isso, principalmente no momento que você vai estar subindo. Então, tome cuidado. Agora, se você já corrigiu esses dois pontos e quer deixar esse exercício ainda melhor, conseguindo utilizar o máximo do seu potencial, eu vou te dizer para parar um instante antes do final dele lá em cima. Muitas pessoas acabam subindo até o final e encaixando tanto o quadril quanto o joelho. Quando esse encaixe acontece também um relaxamento tanto do glúteo quanto do quadríceps. A partir do momento que esses músculos relaxam, eles perdem tensão, e a tensão é um fator muito importante para a hipertrofia. Isso vai desaguar em toda a ideia do estresse metabólico. É uma das chaves importantes para a gente estimular esse músculo a crescer. A partir do momento que você sobe, mas você para um instante antes, uma leve flexão de quadril e uma leve flexão de joelho vai fazer com que esses músculos permaneçam tensionados. Tempo sob tensão sobe, estresse metabólico também, você construindo mais músculo só por conta desse leve ajuste. O joelho pode passar da ponta do pé? Pode. Esse é um grande mito antigo que as pessoas falavam, que não
podia acontecer quando o ângulo do joelho ele fica mais fechado, o fato de ter passado a ponta do pé aumentaria a compressão desse joelho. Então, deixa eu te falar, é natural do ser humano agachar e deixar o joelho passar na ponta do pé. Se você tentar agachar sem deixar o joelho passar, é impossível. E se mesmo assim você conseguir por meio de manobras quase sobre-humanas, você vai precisar flexionar muito o seu quadril para fazer isso. Vai exigir demasiadamente da sua coluna, principalmente a lombar. Pode agachar de forma tranquila. E aqui entra até uma dica importante. Na hora que você estiver agachando, entenda que o agachamento é um movimento natural do ser humano. Você não precisa pensar muito, é só você agachar e levantar. Se você estiver sentado nesse momento, você fez um agachamento para sentar aí onde você está. E aí você vai fazer uma fase ascendente do agachamento na hora que você levantar. Não se preocupe muito em como fazer o agachamento. Simplesmente se atente a esses dois pontos que eu falei, tanto do joelho quanto do quadril, para você não se machucar. Mas vem uma outra dúvida aqui, é uma coisa que se usava no passado, que bom que muitas pessoas já estão mais conscientes disso. É o afastamento dos pés. Se falava para deixar os pés na largura dos ombros e com as pontas voltadas para frente. Não faz sentido nenhum isso. A posição com os pés completamente paralelos é desconfortável para a grande maioria das pessoas. Será que vale a pena fazer um exercício numa posição que é desconfortável? A recomendação é a ponta dos pés, elas fiquem ligeiramente mais abertas e, na verdade, a posição toda do osso da sua perna, o fêmur, aquele ali da coxa, ele já sai nessa angulação. Você vai encontrar a angulação que é mais confortável para você, tanto no caráter afastamento dos pés, quanto em inclinação dos seus pés. A partir do momento que você encontrar essa posição, você agachar e sentir que está confortável, está gostoso fazer um movimento ali, aí você pode colocar peso e fazer ele de forma progressiva. Lá, mas por que o agachamento e não a cadeira extensora? Quando a gente faz a cadeira extensora, conseguimos um trabalho mais completo do quadríceps. E quadríceps são 4 músculos, por isso o quadríceps. Existe um desses 4 que se chama reto femoral. Esse músculo, os estudos recentes mostram que no agachamento ele não hipertrofia. Então a cadeira extensora é melhor porque na cadeira extensora ele hipertrofia. Mas a proposta desse vídeo aqui é te trazer apenas 2 exercícios para trabalhar a sua perna inteira. E o agachamento, além dele trabalhar os outros 3 músculos do seu quadríceps, vai criar essa forma mais bonita dele, ainda te entrega trabalho de glúteo, de adutores, de extensores da coluna, de abdômen, coisa que a cadeira extensora não entrega. Quando eu olho para isso, qual é o melhor custo-benefício para escolher apenas um exercício, o agachamento, ele vem na minha cabeça de forma muito clara. Eu te convido nesse instante a começar a olhar para os exercícios exatamente dessa maneira. Não só pensando de forma muito simples sobre ele, e sim identificando em cada exercício quais são as maiores características, o que ele te entrega de melhor, e utilizar esse tipo de pensamento para conseguir elaborar um treino melhor. É exatamente isso que eu faço em todos os programas que eu monto. Dentro da nossa plataforma tem mais de 35 deles que eu montei de forma estratégica dessa maneira. Os nossos alunos não só têm acesso a todos esses programas, como também têm acesso ao meu time de personagens. Se necessário, faz ajustes personalizados para cada um deles. Você pode se tornar um aluno meu também. Tem um link aqui embaixo para você conhecer esse trabalho que a gente faz. Mas esse vídeo ele é composto por 2 exercícios, porque o agachamento, antigamente, acreditávamos que ele também trabalhava o posterior de coxa. Mas isso porque os estudos que a gente usava antes eram utilizando um método chamado eletromiografia, para identificar se o músculo está recebendo estímulo elétrico que vem do seu cérebro ou não. Se o músculo está sendo contraído ou não. Quando você faz o agachamento, sim, o posterior de coxa contrai. Porém, os estudos recentes, eles levam em consideração não só se está sendo ativado ou não, mas sim se está aumentando em volume e força. O agachamento, ele contrai, mas ele não hipertrofia. Ele contrai, mas ele não aumenta a força dos posteriores de coxa. Meio que não trabalha o posterior. A gente precisa colocar um exercício
específico para ele. E o que eu escolhi foi a cadeira flexora. Existem alguns exercícios que trabalham o posterior de coxa. A cadeira flexora, ela tem uma certa vantagem sobre todos eles. Os estudos que comparam os exercícios que trabalham o posterior mostram que a cadeira flexora gera mais hipertrofia. E aqui a gente tem um exercício que é muito bom, tanto porque você vai conseguir aumentar força e aumentar volume no seu posterior de coxa, e isso vai compor essa perna mais bonita, como também é um exercício muito confortável de se fazer. Você vai estar ali sentado numa cadeira, só precisa tomar um pouco de cuidado com o ajuste do banco. Eu preciso que você alinhe o seu joelho com o eixo da máquina, porque dessa maneira o seu corpo ele vai se encaixar perfeitamente nela, fazendo com que a máquina se torne praticamente uma extensão dele. Isso vai te proporcionar um exercício muito mais confortável e também que vai te deixar longe das lesões. Quando a gente analisa lá aquele ajuste do pé, eu preciso que você coloque ali no seu tendão do calcâneo, porque dessa maneira você vai conseguir fazer o exercício de forma confortável, o rolete não vai ficar meio que querendo escapar do seu pé e também vai estar com uma grande alavanca, vai estar afastado do seu joelho. Algumas pessoas colocam esse rolete muito próximo da panturrilha, dessa forma o exercício fica mais leve, porque a alavanca fica menor, ou seja, você está perdendo o rendimento desse cara. Não é interessante. Depois disso é só você travar o aparelho, mas algumas pessoas ainda conseguem cometer o principal erro, deixar o quadril escorregar para frente e arquear a lombar. Isso é roubo, não é interessante que você faça, porque com ele você vai estar diminuindo o trabalho do seu posterior de coxa. Partindo daí, é só você explorar o máximo possível do arco de movimento, subir o máximo que você pode e quando descer, apertar o máximo que conseguir desse posterior de coxa. O trabalho já vai estar sendo muito bem feito. Mas aí você pode perguntar, mas por que então existem treinos com vários exercícios? Somente esses dois exercícios, eles já vão fazer a sua perna ficar muito legal. Porém, se você tiver um treino composto por mais exercícios, você vai conseguir treinar elas de forma melhor, tendo ainda melhores resultados. A panturrilha ficou fora desse negócio, hein, meu? Clica nesse vídeo aqui, ó, porque aqui eu te ensino exatamente como treinar essa panturrilha e é importante que você o faça, porque uma perna sem panturrilha fica bem zoada. Clica aí.